A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de direito, tem a honra de recebê-los para o webinar Racismo Estrutural Enraizado nas Instituições, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem esta mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha Natal Solidário. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, Isabela. Muito obrigada a todos e a todas que estão nos acompanhando em mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB de São Paulo. Eu vou iniciar a minha fala fazendo a minha autodescrição, em consideração às pessoas com baixa visão e com deficiência visual. Eu sou uma mulher de cútis branca, estou levemente maquiada, estou com cabelo liso, loiro, e estou em um ambiente de escritório, trajando uma blusa azul. Então, quero começar aqui a minha fala cumprimentando de forma muito especial o nosso expositor, dizer da alegria que é poder organizar um evento, estar presente em um evento e poder ouvir e poder aprender com o Dr. Fábio Silveira. Dr. Fábio é um membro muito atuante, extremamente importante da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. Em larga medida, diversos eventos que foram realizados, não só os eventos da coordenadoria, a qual ele coordenou ao longo dessa gestão com maestria a Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, não só ele colaborou com os eventos da sua coordenadoria, mas com os eventos de outras coordenadorias também. E sobremaneira, que pese o extenso currículo do nosso expositor, eu tenho a alegria de dizer que, para mim, o que mais pesa é poder chamá-lo de amigo, uma pessoa que eu tenho imenso orgulho e que eu posso dizer que em diversos momentos foi ele, sim, o responsável por me manter firme à frente da comissão, me manter motivada, me manter engajada, porque não é fácil, é um caminho com muitos obstáculos, é um caminho difícil e a gente precisa poder contar com os amigos ao longo dessa jornada. Então, foi graças à confiança, ao carinho e ao apoio do Dr. Fábio que em muitos momentos essa comissão se susteve. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço muito especial ao meu amigo Fábio Silveira, ao competente advogado Fábio Silveira, ao coordenador da CAD, que brilhantemente conduziu os trabalhos da sua coordenadoria, deixar desde já o meu agradecimento por ele dispor do seu tempo para estar aqui conosco, compartilhando as suas reflexões, que são sempre muito percussientes, são sempre profundas e importantes. Então, eu estou aqui, como todos nós, para aprender com você, Fábio. Muito, muito obrigada pela sua presença aqui, por se dispor a estar conosco nesta tarde, neste evento. Quero agradecer também e deixar um abraço muito especial à nossa coordenadora também, a doutora Andréa Cardoso, que faz um trabalho muito importante na coordenadoria de voluntariado, uma pessoa também que agregou imensamente aos trabalhos da CAD, uma pessoa que está sempre presente, trazendo a sua energia, trazendo a sua força, trazendo a motivação para que nós sigamos sempre firmes com o nosso trabalho. Então, eu quero agradecer muito a Andréa, dizer da importância da presença dela na nossa comissão, agradecer pelo seu trabalho, pela sua seriedade, seu comprometimento, e o quanto isso faz uma total diferença ao longo dessa nossa gestão, como foi importante poder contar com você. Muito obrigada, obrigada pela sua presença, e obrigada por estar conosco aqui hoje, Andréa. Eu também não posso deixar de comentar da minha alegria, de especial emoção de estar aqui
nesse evento com 3 acadêmicos tão especiais, com 3 pessoas que entraram na nossa comissão não faz muito tempo, mas todos eles já contribuíram muito neste breve espaço de tempo que estiveram, que estão conosco. Eles sempre se devotaram aí a contribuir da melhor maneira com os trabalhos da nossa comissão. Então, eu quero agradecer muito a Vitória, o Osmar e o Osvaldo, dizer que vocês são motivo de orgulho para a nossa comissão, e é por conta de alunos como vocês que nós pensamos sempre com tanto carinho em cada um dos eventos que nós realizamos, porque a gente sabe que em alguma instituição de ensino existe uma Vitória, existe um Osmar, existe um Osvaldo. Existem pessoas que estão apostando seriamente no seu, apostando não, investindo seriamente no seu futuro. São pessoas sérias, são pessoas comprometidas, são pessoas que sabem aquilo que querem, que estão regando as sementes do seu futuro, que estão cultivando a história que vocês querem colher adiante. Então, eu quero parabenizá-los por estarem conosco e agradecer de todo o coração por todo o trabalho e toda a força que vocês entregam em tudo aquilo que vocês fazem pela Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. Muito obrigada mesmo. Não vou me alongar, porque eu sou essa pessoa muito falante, então quero passar a palavra para que se apresente para nós a nossa acadêmica Vitória. Por favor, e na sequência o Osmar e o Osvaldo. Muito obrigada, Vitória. Olá, Adri, obrigada, primeiramente, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Vitória Festa, eu vou fazer minha autodescrição. Estou com uma blusa preta, cabelos soltos, liso, sou morena e estou levemente maquiada. Atrás de mim tem uma cortina vermelha e branca, um arranjo de flores e uma luminária. Eu sou acadêmica de Direito, estou no 4º semestre pelo Centro Universitário FAM, o que fica na Moca, muita gente conhece da Paulista. Sou membro da CAD há algum tempo já. E, assim, antes de tudo, não vou me alongar muito, mas eu queria dizer que é um prazer imenso fazer parte da CAD. Ter conhecido a Adri assim, não tenho nem palavras para explicar tudo que ela fez por nós, sendo membros da CAD. E, assim, é incrível. Agora eu passo a palavra para o Osmar. Obrigada a todos. Olá, olá, boa tarde. Meu nome é Osmar, eu sou de José de Freitas, Piauí, mas eu estudo no Centro Universitário Santo Agostinho, eu curso o 7º semestre, e para mim é uma honra participar da CAAD, conhecer tantas pessoas que estão engajadas em um projeto tão que engrandece, que faz parte da AB São Paulo e que só traz conhecimentos e valores. E eu vou me autodescrever, eu sou pardo, eu estou usando uma blusa de tonalidade marrom, com listras brancas. E eu vou passar minha palavra para o Osvaldo. Bem, eu sou o Osvaldo, muito grato por fazer parte desse grupo da CAD. Eu sou de Indaiatuba, interior de São Paulo. Estou no 6º semestre de Direito pela Faculdade Anhanguera de Indaiatuba. Eu tenho 46 anos, sou negro, estou com uma camisa verde, né? Estou na sala da minha casa, ao fundo tem um painel e estou aqui pronto para essa apresentação, para participar desse evento da CAD. Muito obrigado. Muito obrigada, Osvaldo. Obrigada, Osmar. Obrigada, Vitória.
pela apresentação de vocês e pela presença de vocês aqui no evento. Quero destacar que nós temos vários membros de outros estados. É a primeira vez que a OAB de São Paulo nomeia estudantes, acadêmicos e acadêmicas de outros estados. Nós temos vários membros que são de Minas Gerais, temos membros de Goiás, temos membros do Rio de Janeiro, né? O Osmar, e temos outro colega também do Piauí. Então, é uma alegria para nós saber que o nosso trabalho conseguiu chegar tão longe. E também que a nossa comissão é uma comissão verdadeiramente inclusiva. Quero aqui destacar a presença do Oswaldo, que o Oswaldo é uma pessoa com deficiência visual, nós temos outros membros também, e dizer da importância deles dentro da comissão, porque pelo fato deles estarem presentes, eles acabam sempre nos lembrando dessa importância de agirmos de uma forma inclusiva. Então, ao todo tempo, nós estamos aprendendo e aprendendo muito e nos melhorando como seres humanos. Então, eu quero agradecer imensamente a todos vocês por essas contribuições que são tão generosas, tão importantes para a nossa comissão. Quero, então, passar a palavra para a doutora Andréia, para que ela faça a apresentação, a sua apresentação e a apresentação do nosso expositor. Andréia, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Andréa, eu sou graduada em Direito, pós-graduada em Recursos Humanos. Eu estou nessa comissão já há algum tempinho também, convite da Adriana, eu agradeço muito por esse convite, tenho aprendido muito ao longo dessa caminhada. Eu vou me autodescrever, eu sou negra, alta, eu estou usando cabelo afro, né, tô de trança, com o cabelo para cima, eu uso óculos, com a armação na tonalidade de vinho, eu estou também levemente maquiada, com batom vermelho, eu estou com um colar de bola, né, no pescoço, e estou com uma jaqueta jeans e uma blusa branca por baixo. Eu estou num ambiente de trabalho, numa empresa, atrás tem uma sala de vidro. Eu já faço parte dessa comissão há algum tempo, e sempre é um grande prazer trabalhar com vocês, trabalhar com esses membros dessa comissão. Para mim, esse tema racismo estrutural enraizado nas instituições é um tema de grande importância, né? Porque hoje em dia, acho que o assunto mais falado é o racismo, é aquela coisa estruturada, né, que está no meio de nós e que muitas vezes a gente não consegue definir, a gente não consegue expandir essa relação toda, a gente não consegue identificar o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Então, assim, por que afloriu tanto esse assunto todos os dias? Porque agora, hoje em dia, a gente tem acesso à informação, a gente tem a comunicação, a gente tem acesso ao aprendizado. Então, antigamente era tudo muito obscuro, né? Era uma coisa meio... As pessoas faziam brincadeiras, nós não aceitávamos, mas também a gente aceitava, na verdade, mas a gente também não debatia. Não debatia porque a gente não sabia essa diferença de racismo estrutural. Então, ao longo dessa caminhada, ao longo dessa palestra, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso com o nosso expositor, que é membro da nossa comissão também, Dr. Fábio Silveira de Souza. Ele é graduado em Direito pela FMU, ele é pós-graduado em Direito Empresarial pela Ebradim, ele é idealizador do programa Bate-Papo Acadêmicos. Ele também é membro e colaborador consecutivo da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, da Comissão Acadêmicas e Acadêmicos da OAB. Fábio, é um grande prazer estar nessa mesa contigo, né, nesse debate, com esse tema de grande importância para todos. Obrigado, Andréia. Bom, antes de tudo, eu vou fazer minha autodescrição, né? Então, eu sou um homem negro, eu uso óculos, tenho barba, e eu estou no ambiente de escritório. Estou usando um terno cinza, tenho um lenço de bolso azul e uma camisa branca. Bom, antes de iniciarmos, né, eu gostaria de cumprimentar, primeiramente, a doutora Adriana Cecílio, minha presidente, minha amiga, dizer que é uma satisfação, uma honra estar aqui conversando entre amigos, batendo um papo. Também gostaria de cumprimentar a minha presidente de mesa, Andréia, que, mais uma vez,
estamos juntos nessa mesa, né? Mesmo que virtual. Já tivemos a oportunidade de estarmos juntos anteriormente também, em outro evento. Também cumprimento aos acadêmicos que estão apresentando também esse webinar, e através deles eu estendo a todos os demais acadêmicos que estão participando conosco e os demais participantes. Bom, temos alguns assuntos para falarmos, né? E vamos falar sobre o racismo estrutural enraizado nas instituições. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu gostaria de trazer um fato que aconteceu comigo em 2 momentos, para que nós possamos perceber o quanto que o racismo ele está inserido e ele envolve uma criança negra ou até mesmo um jovem negro, ou durante toda a trajetória. Quando eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade, eu sou nascido numa comunidade no Rio de Janeiro, conhecida como Complexo do Lins, e eu tenho 2 mães, tá? Eu tenho a minha mãe Creuza, que mais tarde vai ver essa exposição, que eu vou mandar o link para ela ver, e tenho a minha mãe Célia, que é minha mãe de criação. E quando eu tinha por volta de uns 7, 8 anos de idade, ou 9, eu não me recordo bem, a minha mãe Creuza, ela olhou para mim e falou assim: Fábio, seguinte, se você vê a polícia, você não corre, viu? É perigoso. Eu era uma criança, e aí eu não entendia muito bem. Provavelmente esse conselho da minha mãe não deu muito certo, que recentemente ela me mandou uma foto, quando eu era pequeno, dizendo que eu vivia correndo igual um doido. Então, eu acredito que não tinha dado certo esse conselho dela. E, posteriormente, né, já adulto, aqui em São Paulo, eu peguei minhas coisas para ir para a academia, fazer meu treino, e normalmente eu ia para a academia correndo, né, que eu treinava numa distância razoável que dava para já fazer o aeróbico para não ficar na esteira, que eu não gosto de esteira. E a minha mãe, Célia, que me criou, ela virou para mim e falou o seguinte: você vai aonde? Eu falei: vou para a academia e vou aproveitar e vou correndo. Mas você vai agora, a essa hora, de noite, não é perigoso? Você está levando o seu documento? Não esquece seu documento, viu? Vai com Deus. E aí eu peguei minhas coisas e fui seguir a minha jornada na academia. Bom, por que eu estou dizendo isso? Essa realidade que as mães, os pais, de uma forma geral, que têm crianças negras, elas convivem todos os dias. Por quê? Porque todas as vezes que nós, que somos pretos, saímos, os nossos pais eles ficam totalmente preocupados para ver se nós vamos retornar para as nossas casas. Porque a bala perdida, ela nunca é perdida. Ela sempre tem um corpo preto para encontrar. Mas, afinal, estamos falando de polícia, bala perdida, Estado. E o que é o racismo? Bom, podemos dizer que o racismo ele é um sistema de opressão que nega direitos, e não apenas atos de vontade de um indivíduo. Isso é muito interessante, que muitas pessoas consideram que o racismo é um xingamento entre um indivíduo ou determinado grupo. E quando se diz isso, fica preso ao fato de que o racismo ele é combatido apenas com sanções civis ou penais, ou acumulando os dois. Só que a gente sabe que o racismo ele é muito mais do que isso. Ele é estrutural, ele é estruturante, e ele está enraizado no nosso contexto, na nossa sociedade. Mas, para a gente entender um pouco como que funciona o racismo, nós temos que voltar e relembrar a história. Porque a gente finge que a história não acontece, a história é só um livro que deixamos na nossa biblioteca e não precisamos abrir. E não é bem assim.
Mas, para a gente falar de racismo, vamos entender o contexto do Brasil que nós vivemos. Bom, o Brasil que nós estamos vivendo hoje, ele é extremamente racista, ele é sexista, ele é misógino, ele é homofóbico, transfóbico, xenofóbico e muitos outros preconceitos que nós vemos todos os dias. Só que a gente finge que não existe. A gente simplesmente acha que pegar todos esses problemas, vamos colocar para debaixo do tapete porque ele não está acontecendo. E aí a gente para e pensa, como que o racismo se desenvolve nisso tudo? Bom, algumas pessoas, elas são racistas e elas são racistas veladas. Mas, Fábio, como que é um racista velado? Bom, é aquele que acaba promovendo o seu racismo de uma forma com que possa ser aceitável, como, por exemplo, Andréia, esse seu cabelo tá preso, por que você não solta esse cabelo? Por que você não alisa? Pois é uma forma de demonstrar um racismo velado, porque quando você diz que a pessoa é racista, imagina, eu não sou racista, porque eu tenho amigos negros. Fábio, você é meu amigo, você é preto, você é negro. Mas aí a gente pensa no seguinte, como que nós não somos racistas se vivemos em um país que é um dos mais racistas no mundo? Isso é praticamente impossível. Todos nós somos racistas. Todos. Nós acordamos racistas, nós fazemos piadas racistas e é o tempo todo. O que a gente precisa fazer? Nos policiarmos. Sermos antirracistas, como nós veremos posteriormente. No entanto, algumas pessoas falam que o racismo ele é inexistente. Mas a gente vai voltar na história. Recentemente, teve uma ex-atriz da Globo que disse, mas por qual motivo a gente não tem a comemoração da consciência branca ou alguma coisa assim, né? Pelo que eu vi no Instagram. Bom, respondendo para essa ex-atriz, nós podemos relembrar a época da escravização das pessoas negras. E eu digo escravização porque, se nós falarmos escravidão, denota um conceito natural. E a escravização ela não foi natural. O que aconteceu na época da escravização das pessoas pretas? E isso é história. Quem não sabe disso deveria saber, porque é uma das maiores manchas que existe na nossa história como país, como nação. Bom, nós tivemos um grupo, pessoas brancas, europeias, elas se consideraram superiores àquelas pessoas pretas. Então, elas decidiram ir para uma determinada nação e tirar aquele povo de lá para trabalhar de uma forma forçada, sem nenhum direito. E esse grupo, essas pessoas brancas, europeias, que nós conhecemos na nossa história como os portugueses, eles trouxeram essas pessoas pretas para o Brasil em condições totalmente desumanas. Eles separaram essas pessoas de seus familiares, eles olhavam para uma pessoa e viam o seguinte, olha, você não serve para trabalhar porque você está adoentado. Simplesmente jogavam essa pessoa no oceano, porque não servia para trabalhar. As pessoas pretas eram vistas como objetos, não tinham direito a absolutamente nada. Mulheres, crianças foram estupradas, assassinadas. É disso que nós estamos falando. E vieram para esse Brasil, que nós conhecemos hoje, e forçadas a trabalhar. E tudo isso foi também aprovado por uma das maiores instituições religiosas na época, que era a Igreja Católica. E o que a Igreja falou? Olha, os negros não têm alma
e devido à cultura dos negros, tinham pacto com o diabo, portanto, eles poderiam ser escravizados. E assim, nós vimos surgir um racismo que não é nada mais, nada menos, uma raça que se coloca como superior à outra. Mas, Fábio, caramba! E existe racismo no Brasil? Bom, a história diz como tudo começou, certo? E vamos continuar, porque a gente está falando de um momento que uma raça se colocou superior à outra e vieram para o Brasil e tem alguns grupos que falam: ah, mas e o racismo reverso? Poxa, racismo reverso? Bom, vamos analisar a lógica do racismo reverso, né? O racismo reverso seria um ato de discriminação e preconceito ocasionados por uma minoria racial, que são os oprimidos, em relação aos grupos historicamente opressores. Então, estão dizendo que a minoria oprime a maioria. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E o professor Silvio Almeida, ele faz uma colocação muito interessante, que quando ele diz o seguinte, quando ele disse num canal de televisão, que eu não me recordo qual, numa entrevista, ele falou que considerar a existência do racismo reverso é absurdo, porque você está dizendo que existe um lado correto do racismo. Que absurdo! Então, além de não ter lógica alguma, o racismo reverso não existe. Então, se tem algum grupo aqui que acha que o racismo reverso existe, então eu sinto muito em desapontá-los, porque ele não existe. Então, a partir de hoje, nós não vamos falar mais sobre o racismo reverso. E aí, alguns grupos ainda continuam insistindo sobre a existência, sobre esse racismo reverso, certo? E a única coisa que nós questionamos é: em que momento as pessoas negras oprimiram pessoas brancas na nossa história? Em que momento o negro forçou uma pessoa branca a trabalhar em condições desumanas? Em que momento um negro jogou no oceano uma pessoa branca que não poderia trabalhar? O racismo reverso não está dizendo isso? Pois então, é algo para a gente refletir. Mas, afinal, como que o Estado atua em relação a isso tudo? Como que começou esse racismo institucional? Como que começou esse racismo estrutural? Bom, isso é fácil da gente observar também, e nós vamos ver que tudo isso influenciou até os dias que nós estamos vivendo hoje. Bom, nós tínhamos muitas pessoas pretas aqui no nosso país, certo? E essas pessoas pretas, elas, né, tinham um número considerável, e então o Estado tinha que fazer alguma coisa. Ok. Então, nós tivemos a Constituição do Império de 1824. Por que a Constituição? Aí nós já estamos falando da atuação do Estado. Vejam o quanto que o racismo ele já começa de uma forma estrutural. Na Constituição do Império de 1824, dizia o seguinte: olha, a educação é um direito para todos os cidadãos, todos. Mas as escolas eram vetadas para as pessoas negras escravizadas. Bom, então quer dizer que o preto não era um cidadão. Então já vetava aí o acesso da pessoa preta à educação. Dizia também que a cidadania era estendida para todos os portugueses nascidos em solo brasileiro. E também para os negros libertos. Verdade, os negros libertos também ele tinha a cidadania, né? No entanto, todavia, entretanto,
esse direito ele estava condicionado a rendimentos e posses. E tudo isso para dificultar os negros libertos a terem acesso à educação. Veja o Estado oprimindo os negros. Isso é lei. Isso é lei. Certo? Mas aí, não satisfeitos, nós tivemos a Lei de Terras de 1850. Bom, esse ano foi a proibição do tráfico negreiro, ok, né? Que foi só para fingir que existia, porque a gente sabe a história verdadeira em relação a isso. Mas essa lei ela proibiu a ocupação de terras, né? E o Estado passou a ter o direito de distribuir. Então, a pessoa não poderia mais ocupar a terra pertencia ao Estado, e o Estado que distribuiria essas terras. Mas o Estado não distribui nada de graça para ninguém, ele vendia essas terras. Só poderia ter acesso quem poderia comprar. E os ex-escravizados fazia como? Comprava o quê? E aí começam a se marginalizar essas pessoas que não tinham condições de moradia, começam a se aglomerar em outros locais por uma questão de sobrevivência. E aí nós tivemos também um importante advogado, o Luiz Gama, doutor Luiz Gama, que libertou muitos escravizados que já tinham conseguido adquirir a sua alforria, mas os seus senhores não o libertavam. E olha que interessante, a nossa instituição, a nossa casa, a Ordem dos Advogados do Brasil, só reconheceu o Luiz Gama como advogado que foi em 2015, se eu não me engano. Quanto tempo tem a Ordem dos Advogados do Brasil? Por que demorar tanto para reconhecer uma figura tão importante que ajudou tanto os escravizados naquele período? Daí, nós podemos entender o quanto que o racismo estrutural, institucional, vai se propagando ao longo da história. O racismo institucional, ele se caracteriza através do domínio de grupos raciais que se utilizam dos mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. O racismo institucional é basicamente isso. Então, nós temos um grupo que se acham superior a outros e eles conduzem a pauta. Eles definem o que é regra, o que são padrões de conduta, e o pior de tudo, que eles acabam normalizando e naturalizando esses domínios. E esses padrões discriminatórios, eles acabam se perpetuando pelo poder desses grupos. É por isso que quando a gente liga a televisão e vamos analisar, vamos ver a CPI da Covid, todos brancos. Vamos analisar uma sessão do Supremo Tribunal Federal, todos brancos. Recentemente saiu a lista dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, todos brancos. Ministério Público, todos brancos. Vejam o quanto que a instituição ela acaba promovendo essa dinastia, digamos assim, racial. E algumas pessoas ainda dizem não há racismo no Brasil. E nós estamos vendo que essa tese não é bem verdade. E diante dessa realidade, a gente fica pensando, como que a gente pode mudar tudo isso? Como que nós podemos evitar
que o racismo ele não continue se propagando. Esse é um desafio e nós vamos continuar vendo. Sabe por quê? Recentemente eu estava no Twitter e eu vi uma pessoa reclamando bastante sobre essa questão racial, né? E ela disse que o racismo ele é mimimi. E como agora tem muitas pessoas pretas conduzindo a pauta e tem muita gente boa, esse assunto ele está incomodando muitas pessoas. Muitas pessoas. E é por isso que vamos sempre encontrar determinados grupos dizendo que é bobagem o racismo, talvez nós tenhamos alguma autoridade dizendo que no Brasil não existe racismo, tudo isso. O racismo ele é negado porque é estratégico negá-lo. Porque no momento que a gente fala que ele não existe, nós não precisamos fazer absolutamente nada. As coisas elas vão acontecendo de forma natural. Recentemente, doutora Adriana, eu vi um advogado falando que racismo é uma coisa de... racismo é coisa de lei, está na lei. Mas não, o racismo não é só lei. Como nós vimos, não basta apenas as sanções criminais e civis. É necessário mudar o sistema de opressão que ocorre. E nós vamos continuar vendo isso daqui a alguns instantes. As pessoas que se colocam contra o racismo, dizendo que ele não existe, elas não querem perder os seus privilégios. Imagina uma pessoa preta ocupando um lugar de destaque, de poder. Por qual motivo as pessoas ficaram tão revoltadas com a Magazine Luiza quando promoveu trainee para que no futuro aquelas pessoas ocupem cargos de liderança? E todas as pessoas são brancas que reclamam, a maioria. Mas vocês estão fazendo a divisão entre pretos e brancos. Mas essa divisão não foi feita pelas pessoas pretas. A gente acabou de ver que preto era considerado objeto e durante toda a história seus direitos são negados. Nós vemos que a maioria das prisões nós temos pessoas pretas lá. A maioria. A própria lei de drogas que a gente vê, ela é uma lei que permite que mais pessoas pretas entrem nas prisões, nessa famosa, nessa invenção de combate às drogas. Eu estou dizendo que não é para combater as drogas, é que o modo que se combate é errado. Por que combater as drogas ao invés da educação? Por que não dá uma educação de qualidade, lazer? Por qual motivo? Alimentação, esporte. Existe um interesse de que as pessoas que estão nas favelas continuem nas favelas. Isso é propagação do racismo. E é isso que normalizou. Isso ficou normalizado no nosso dia a dia. Ver uma criança preta morta dentro de casa é normal. E a gente vê uma autoridade falando o seguinte: era tudo bandido. Uma criança morta dentro de casa. Isso são um reflexo do racismo que para a gente ficou normal. E quando a gente vê uma pessoa preta morta, espancada no supermercado, e aí algumas pessoas dizem o quê? Mas ele batia na mulher e mereceu.
sempre há uma justificativa para poder justificar o racismo que a gente vive dia após dia. Mas, Fábio, aonde que está esse racismo estrutural, esse racismo estruturante? Eu não consigo visualizar. Bom, no momento em que nós pegamos uma sentença judicial, como aconteceu em Campinas, e que uma juíza disse que o réu não poderia ser facilmente identificado porque ele não tinha estereótipo de bandido, e o estereótipo de bandido para juíza é uma pessoa preta. Ou podemos falar aqui sobre o reconhecimento de uma pessoa pela polícia através de uma foto 3x4. Tivemos um caso recente, um músico, um menino que é músico, foi reconhecido por uma foto e foi preso. Nós tivemos um caso de uma menina que foi presa, e qual foi a justificativa? O cabelo. Pelo cabelo. E mesmo após ela ter provado que no momento que ocorreu o crime, que ela foi acusada, ela estava a quilômetros e quilômetros de São Paulo, foi pedida a condenação dela. Ela foi inocentada em segunda instância, mesmo provado. E algumas pessoas ainda dizem que não vê o racismo nisso. Tá bom, vamos continuar tentando identificar o racismo. Vamos pegar o caso do rapaz que estava andando de bicicleta em Goiás e que a polícia, com arma em punho, apontou para ele, jogou no chão e algemou. E a única coisa que ele estava gravando era andando de bicicleta. E tudo isso é visto de uma forma normal, é normalizado pela sociedade. Mas, pasmem, por que é visto como normal pela sociedade? Porque a sociedade é racista. Porque é impossível não ser racista, já que vivemos em um país extremamente racista. Fica até complicado falar que vem tantos exemplos na nossa cabeça. Vamos continuando. Mas, afinal, como que nós podemos acabar com o racismo? Bom, a gente não pode acabar com o racismo. O que nós podemos fazer é sermos antirracistas. E como ser antirracista? Bom, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Mudar o perfil no Instagram dizendo que é antirracista não adianta. A gente tem que ser antirracista também fora dos stories. Temos que ser antirracista no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. E tudo vai começar a mudar, e aí é um recado para a própria negritude, que é o seguinte: nós temos que ocupar os locais que nos foram tirados historicamente. Aquele carro bonito que você tanto gosta, que vê com uma pessoa branca dirigindo, conquista também. Aquele restaurante chique que vemos só pessoas brancas, vamos jantar, almoçar lá também. Aquele hotel 5 estrelas, vamos também ficar naquele hotel 5 estrelas, porque uma pessoa preta nesses locais é vista como diferente. Ela não deveria estar ali, porque esses grupos que dominam, eles consideram como estereótipo correto o deles, que são de pessoas brancas. E isso é incorporado pela sociedade. Tanto é que uma modelo preta que ganhou um concurso, ela foi xingada por uma mulher branca porque venceu um concurso. A gente vê isso todos os dias e ninguém se revolta, ninguém fala absolutamente nada, porque se tornou normal. E a negritude, ela não pode ter medo, não pode ter receio de falar o que pensa, de se posicionar, de se colocar. Não tenham medo. Não tenham receio de ascender economicamente.
vamos estudar, vamos trabalhar e vamos ascender economicamente. Não tem problema nenhum em ser rico. Parece que as pessoas têm um receio de, não pode falar de dinheiro, vamos sim. Sabe por que temos que falar de dinheiro? Porque nesse exato momento os economistas estão falando sobre a economia do Brasil e em nenhum momento eles colocaram em pauta as pessoas da comunidade, as pessoas da favela. Eles estão definindo o caminho que a gente tem que percorrer. Eles estão definindo as nossas pautas. Está na hora da gente definir as nossas pautas. Vamos apoiar as pessoas pretas que estão ascendendo politicamente, que estão ascendendo economicamente. Eu vou citar um exemplo aqui básico que todo mundo conhece. Nós temos a Ludmila, rica, nós temos a Anitta, rica, que trabalha no banco, né, de um banco grande, como diretora, e vamos apoiar a ascensão dessas pessoas pretas. E vamos tirar do nosso vocabulário as palavras as palavras que denotam racismo. São várias. Denigrir é uma delas. Coisa de preto. Entre muitos outros temas que a gente pode mudar. E, por fim, que eu já recebi um cartão vermelho da minha amiga, da minha presidente, doutora Adriana, nós temos que agir de forma antirracista, todos os dias. E vamos consumir obras de pessoas pretas. Sabe aquele seu professor, seu coordenador de curso da faculdade? Questiona ele, por que você não tem professor preto? Por que não tem literatura de pessoas pretas na sua biblioteca? Por que a gente não está pegando jurisprudência de pessoas pretas? Vamos questionar, porque é esse caminho que nós devemos seguir para termos um mundo antirracista. Enquanto esse dia não chega, vamos continuar falando sobre racismo, porque a gente precisa falar sobre isso. Bom, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu estou à disposição para a gente desenvolver um pouco mais através das perguntas. E eu passo a palavra para minha presidente. Eu não sei qual das presidentes eu passo a palavra, mas são as minhas presidentes. Andréia, quer fazer sua saudação? Doutor Fábio, muito obrigada pela exposição maravilhosa. Esse tema é sempre muito polêmico, é sempre muito construtivo, né, diante de todos. É um prazer ter esse conhecimento seu, ter esse aprendizado, né. Eu tenho aqui, só de passar a palavra para os nossos acadêmicos, tem uma pergunta que chegou aqui individual, né? Um aluno participante. Eu vou responder porque ela é muito propícia para o momento e assim são coisas que eu vivi na pele, né? Ele pergunta assim, ó, aqui está participante anônimo, eu não sei se não tem a descrição, mas assim no âmbito universitário, por exemplo, não vejamos muitos negros dentro da sala de aula. Normalmente tem um ou dois no máximo ou como numa posição superior como professor. Qual seria o seu incentivo e conselho para as pessoas negras que se sentem deslocadas sozinha nesse ambiente? Bom, gente, eu vivi muitas vezes isso na pele, principalmente quando eu entrei na faculdade de Direito. Eu olhava sempre assim, o primeiro semestre sempre bomba, né? Muita gente. Então, tinham mais de 100 alunos, assim, e eu sempre fui muito observadora. Eu ficava procurando aonde tinha mais pessoas, né, com a minha cor de pele. E geralmente era muito difícil encontrar, assim. Aí eu ficava pensando, mas será que eles não têm oportunidade? Por que será que eles não estão aqui, né? E assim, o conselho que eu dou é não desista. Não desista nunca. Se você é o seu sonho, você busca isso, e não estou falando na faculdade de Direito, qualquer outro ramo ou qualquer outra empresa, se é aquilo o seu sonho, vá atrás. Não importa se só vai ter você ali para lutar.
eu fiquei durante algum tempo, assim, com poucas pessoas negras. Depois foi alocando as salas, né, foram unindo turmas, e aí foi aparecendo mais uns 2 gato pingado, mais uns 3, assim, e no final, quando a gente vê a fotografia, dá para contar, realmente dá para contar em uma única mão, assim. Então é triste ver isso, é triste, mas para mim sempre foi um incentivo, e não é só no ramo do trabalho ou da faculdade. Quando eu entro no restaurante, quando eu vou em uma festa, porque assim, quando você vai em uma festa, você vê nítido, assim, quando eu falo festa, quando você sai à noite, né? E aí você vê, você está numa balada, numa festa, você vê muita gente branca e 2 ou 3 negros, assim. Então, até nisso tem a questão, eles não estão nesse mundo, por quê, né? Então, assim, não desiste, não tenha vergonha, não tenha medo de estar só você ali, você se destaca, você faz presença, porque desse jeito a gente vai combater o racismo. Não importa que esteja só você. Eu vou pedir licença para minha presidente de mesa, só para fazer uma colocação importante também, perfeito o que você falou, e eu também penso no seguinte, não tenha receio de se expor, fale. As pessoas, quando olham para uma pessoa preta, acham que só pode falar de racismo, e a gente tem que conduzir a pauta. Recentemente, eu estava conversando com um amigo, e aí eu também trago aqui uma questão que eu esqueci de falar, eu aproveito esse questionamento para dizer, apoiem as ações afirmativas, sempre, cotas raciais e demais ações afirmativas. Esse é o único modo que a gente tem no momento de chegarmos a um local que não querem que a gente chegue. Esse é o primeiro ponto. E outro, conduz a pauta. Se você vai falar de futebol, porque preto só fala de futebol, na visão deles, né? Preto só fala de futebol, racismo e samba. Tudo bem, você pega esses assuntos e já muda para uma economia. Muda para a economia, busca esses assuntos e fala da área que você domina. E aí sim você vai demonstrar que você tem condições de falar de muitos outros assuntos. Assume a pauta e nunca deixe de cobrar. Voltou, Voltei, Fabinho, acho estou que dei uma ouvindo. travada, mas eu voltei. Entrou uma ligação aqui, No aí estresse, travou. travou, mas você Mas voltou. Mas eu acho que eu consegui falar, né? Deu para ouvir. Então é isso. Antes de passar a palavra para a Vitória, para o Osmar e para o Osvaldo, eu queria te fazer uma pergunta minha, uma dúvida minha, porque eu leciono uma disciplina na faculdade e um dos pontos dessa disciplina, nós falamos sobre racismo. E aí muitos alunos, eles têm essa dúvida e eu não me sinto no meu lugar de fala para responder de uma forma segura. As pessoas falam, se eu for fazer uma postagem numa rede social e por algum motivo se faça necessário fazer essa referência, né? Se ali na foto tem uma pessoa negra, como é o que é o ideal? É você se referir à pessoa como uma pessoa negra ou uma pessoa preta? E qual é a diferença entre uma terminologia e outra? Eu honestamente procurei, busquei, eu sei que quando tu falaste aí sobre a questão do racismo linguístico, nós sabemos que o termo negro foi utilizado e é utilizado de forma a fazer valer esse racismo linguístico, então o termo negro acaba sendo ligado a questões ruins, a lista negra, passado negro, magia negra, mas isso é o uso da palavra que se dá de uma forma equivocada, não há problema algum com a palavra. Agora, eu queria ouvir de ti se existe uma diferença e qual seria a melhor forma de se referir às pessoas, por favor. Esse questionamento é bem interessante, e Adri, doutora Adriana, mas Adri, é minha amiga Adri. É bem interessante, e assim, em primeiro lugar, vamos falar da questão do lugar de fala, né? As pessoas, elas pensam como lugar de fala que não pode falar sobre determinado assunto, e não é isso, tá? O lugar de fala, ele consiste em entender que tem outra pessoa que pode falar melhor sobre aquela situação
porque não pelo fato dela conhecer aquele tema, mas por ela ter outras experiências. E essa colocação foi uma pergunta que a Dani me fez no bate-papo de acadêmico que a gente fez no sábado. E, assim, na minha visão, na minha opinião e também a opinião de muitos outros, não existe o termo correto entre pessoas pretas e negras. Tá? Eu utilizo os dois. Por quê? Quando você fala negro, negritude, você está dando aí o reconhecimento da negritude, que é isso que nós, pessoas pretas, temos que ter. Nós temos que aceitar a nossa negritude, nós temos que amar a nossa negritude, aceitar a nossa negritude, né? E, assim, eu utilizo os dois termos. Ah, mas como que a pessoa que é branca vai fazer uma postagem e vai dar referência a uma pessoa preta? Depende muito da forma que você vai escrever. Porque o racismo ele está atrelado ao ataque, à afronta. A minha namorada me chama meu negro, entendeu? O meu pai chamava minha mãe de minha preta, eu chamo a minha namorada de minha preta, minha negra. Então, não há. Esse carinho não tem esse problema, sabe? Eu, particularmente, utilizo os dois termos. Alguns não, alguns falam não, porque preto é cor, negra é raça. Mas não, eu utilizo os dois e está tudo certo, porque o nosso problema maior está em combater o racismo, sermos antirracistas, que são nas atitudes. Perfeito. Muito obrigada, Fábio. Eu acho que essa minha dúvida é dúvida de outras pessoas também. Essa questão, essa dúvida surge, então acho muito bacana poder perguntar para ti. Eu entendo bem essa questão do lugar de fala. Eu sempre me coloco como uma pessoa antirracista em todos os lugares que eu estou, mas tem algumas coisas que eu acho que assim tem muito a ver com o sentimento. Então não tem como eu responder. Eu tenho que perguntar para uma pessoa negra, como ela se sente melhor, porque é ela que pode responder, não eu. Então, te agradeço imensamente aí por esse esclarecimento e quero de pronto passar a palavra para a Vitória para que ela encaminhe a sua primeira pergunta. Olá, tem uma pergunta do Marcos Vinícius, que diz assim, Mário Sérgio Cortella diz que a diferença entre falar sobre e falar de. É muito bonito ouvir o doutor falar de racismo e de tantos outros temas. Doutor Fábio, o Congresso Nacional está discutindo alterações na lei de cotas, passado 10 anos da sua vigência. Quais são as suas considerações acerca desse tema? Bom, primeiramente, isso é importante para todas as pessoas que são antirracistas e para a negritude. Fiquem atentos a isso, tá? Existe um movimento forte dos privilegiados que não querem perder seus privilégios, que estão tentando diminuir a questão das cotas, tá? Então, as minhas considerações fiquem atentos e não vamos aceitar nenhum direito a menos. A lei de cotas ela precisa ser melhorada, aprimorada, caminhar para frente. E se o Congresso Nacional, composto por pessoas brancas, e que quem está analisando essas leis são pessoas brancas, que eles estão conduzindo as pautas, porque nós não estamos ainda lá, e vamos ter acesso através das ações da lei de cotas. Então, fiquem atentos, e se diminuírem os direitos, a gente faz barulho. Vamos fazer barulho. Não vamos mais deixar que eles conduzam as pautas. Essas são as minhas considerações para o Marcos Vinícius. Certo. Tem mais uma da Daniela Stephanie. Como tentar conscientizar as pessoas sem ocupar o lugar de fala de quem é de direito? Exemplo, um almoço de família, sem ter alguém que a represente. Bom, a Dani é minha parceira de projetos. Um abraço, Dani. Olha, a gente sempre tem que falar sobre o assunto, porque é muito cômodo para algumas pessoas que estão nos seus locais de privilégios resumir uma discussão racial em mimimi. Recentemente, as pessoas falaram para mim que eu não devo ficar de coitadismo por causa da minha raça,
discuta sobre isso, mostre, debata, independente se a pessoa aceita ou não o que é o posicionamento. Sempre vai ficar uma sementinha. Então, apoie o seu posicionamento sempre. E, como eu falei anteriormente, o espaço de fala não significa que nós não podemos falar sobre o assunto. Significa que há uma pessoa que ela pode falar melhor por causa das experiências, entendeu? Mas debata sempre, seja no almoço, seja na faculdade, no webinar, aonde for. A gente precisa discutir mais sobre isso. Certo, obrigada. E agora eu passo a palavra para o Osmar. Olá, eu vou fazer uma pergunta baseada no que eu estava estudando, de acordo com a doutrina do Silvio Almeida. E ele falou que o racismo é uma decorrência da estrutura da sociedade que normaliza e concebe como verdade padrões e regras buscadas em princípios discriminatórios de raça. Eu gostaria de saber se seria importante o apoio da mídia, no combate a essas discriminações. Perfeito, obrigado pela pergunta. Então, o Silvio Almeida, ele é maravilhoso, então eu recomendo todos a obra dele, principalmente o Racismo Estrutural. Então, ele traz aí um estudo muito, muito bom em relação a essa temática. Em relação ao apoio da mídia, né, que você questionou, eu penso que todas as formas de apoio, elas são boas, tá? E nós temos pessoas boas na mídia que estão debatendo muito essa questão, né? Nós temos aí sites como Alma Preta, por exemplo, o próprio Quebrando Tabu, que traz sempre algumas questões para debate, e a mídia ela tem que visar esclarecer a população. Ela tem que visar sempre trazer elementos para discussão, para reflexão. Então, eu considero o apoio da mídia primordial. Lembrando que nós estamos falando de ambientes em que vão tentar nos silenciar através dos comentários, né? O Twitter é maravilhoso em relação a isso. Então, não se prendam aos comentários negativos, mas a mídia ela tem um papel fundamental para que nós tenhamos aí melhores conhecimentos sobre a temática do racismo e assim nós criarmos práticas antirracistas. Não sei se eu consegui responder o seu questionamento. Certo, muito obrigado. Eu vou passar minha palavra para o Oswaldo. Bem, vamos lá. Primeiro, muito esclarecedora a sua apresentação, o seu posicionamento, viu, doutor? Quando você vem falar do racismo estrutural. Eu tenho uma questão aqui. Você acredita que o número de desembargadores, magistrados, são tão poucos porque as pessoas negras acreditam ter um racismo estrutural ou por vergonha, por medo? O que você tem de opinião sobre isso? Bom, a minha opinião, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, porque entrou uma mensagem aqui, eu penso que o fato de não haver, se não estiver respondendo, você, por gentileza, me corrige na íntegra, tá? O fato de não haver mais pessoas pretas nos locais é porque a gente não está tendo acesso a esses locais. E isso é proposital, como a gente viu. Isso é estrutural. É por isso que nós temos as leis de cotas e outras ações afirmativas que visa proporcionar que entremos nesses locais. Essa mudança ela só vai ocorrer quando nós acessarmos. E não tem outro caminho sem ser esse.
Por isso que nós vamos sempre olhar uma lista com pessoas apenas brancas. Exatamente. Continuando, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo e falar também da minha situação. Negro, também acho que tanto faz falar preto ou negro, que nem cego ou baixa visão ou deficiente visual, a mesma situação. E eu passei por isso, é a segunda faculdade que estou fazendo. Na primeira também eu não percebi, e também nas fotos, não apareceram tanta representatividade preta, no caso, na situação. E o mesmo eu estou vivendo agora na Faculdade de Direito. Mesmo com a lei de cotas, como fazer para que esse cenário mude? Eu acho que tem que começar um trabalho mais profundo antes da universidade. Como que você vê esse trabalho sendo feito no ensino fundamental 2 e até mesmo no ensino médio? Bom, boa pergunta, viu? Bom, esse trabalho, ele está começando, né? Na verdade. Porque, na minha época de colégio, nós sempre tivemos uma visão europeia de tudo que acontecia. Então, era uma visão eurocêntrica daquilo que era correto. E nós vimos, posteriormente, que a história ela não é bem assim. Na minha época, os bandeirantes eles eram heróis. Hoje em dia, os monumentos dos bandeirantes eles estão caindo, porque descobriu que eles eram racistas, eles eram assassinos. Então, hoje, se dá uma outra visão do que era contado a história antes. Então, eu acredito que, se nós continuarmos nessa caminhada de orientação, de explicação e de coragem, nós, no futuro, nós teremos aí uma mudança considerável no cenário que a gente vivencia hoje. Não é fácil, não vai ser fácil, a caminhada é longa, ainda vamos ter que discutir bastante sobre o tema, mas eu acredito que é possível. Hoje, Oswaldo, nós temos pessoas pretas se formando em medicina, em direito. Antigamente nós não tínhamos. E nós estamos falando de uma lei de cotas que foi implementada lá atrás, que está dando resultado hoje. No entanto, isso tudo acaba deixando pessoas incomodadas. Por isso que a gente vai ouvir muito mimimi. Você está usando a sua raça como coitadinho. Por quê? Porque são questões que vão fazer com que possamos acessar locais que nos impediram historicamente. Então, a mudança está vindo, mas está lenta. E a gente tem que continuar trabalhando para que ela ocorra efetivamente. Eu vou passar, eu não sei se eu passo a palavra para a minha presidente. Eu acho que a Vitória ainda vai fazer a sua última pergunta, depois a última pergunta do Osmar, depois a última pergunta do Oswaldo, e a gente já vai para o encerramento. Tem que ser meio bate-bola aqui para a gente conseguir fechar nosso horário. Bia, a palavra é sua. Obrigada. Tem uma pergunta no anônimo que diz assim, para a doutora Andréia, como lidar com o racismo sendo mulher negra? Bom, ser mulher já é difícil, né? Ser mulher é difícil, mas é apaixonante. E ser mulher negra é difícil, apaixonante 2 vezes. Por quê? Eu falo isso. A caminhada é bem difícil. Não falo para você que as coisas são fáceis, que enxergar esse outro lado é muito fácil. Não é. Porque todos os dias, por ser mulher e por ser mulher negra, o nosso trabalho é em dobro. A gente tem que estar sempre mostrando algo além do que a gente tem. Porque as pessoas olham para a gente, não tem capacidade,
ou qualquer outro estereótipo que criaram já desde a época de muito tempo atrás. Então, assim, é difícil, mas não é impossível. Eu hoje, eu falo com orgulho, né, eu fiz 3 faculdades, sou pós-graduada, ano que vem quero fazer um mestrado, né, quero ingressar no mestrado. Não foi difícil essa caminhada, eu falo isso como incentivo para vocês estudantes, não é fácil estudar 5 anos vou falar pela faculdade de Direito, né, 5 anos da faculdade de Direito é uma caminhada, muito difícil, mas não é impossível. E não é impossível para você que é mulher negra, estar onde você quer estar, almejar o cargo que você deseja, é não desistir, é se impor, é sempre se colocar, colocar a sua opinião. Eu nunca tive vergonha de estar em nenhum lugar por eu ser negra. Eu nunca tive vergonha de vou prestar, vou numa empresa. Hoje eu estou numa empresa super que eu sempre sonhei em trabalhar. Eu estou nessa empresa, eu sempre quis trabalhar nessa empresa, mas o caminho não foi fácil. Eu passei por muitos outros lugares também que me ensinaram muito, que me acrescentou muitas coisas. Eu estou na área do direito desde os meus 17 anos e eu não sou novinha, então, assim, já passaram-se muito tempo e eu aprendi muito, muito, mas foi só se impondo no trabalho, se impondo na faculdade. Eu fui coordenadora de sala nos meus 3 anos da faculdade, fui bem colocada, né, vamos dizer assim. Então, assim, é não desistir e sempre se impor como mulher, não deixar as pessoas te rebaixar por você ser negra ou por sua classe social. Nunca deixa ninguém te rebaixar. E não deixa as pessoas fazerem. Eu falo isso no âmbito das pessoas negras. Não deixem as pessoas fazerem piada com a sua raça, com a sua cor. Isso é combater o racismo. Isso é estar diante das pessoas e você se impor. Não deixa, não gostou, fala. Eu escuto muito, muito amigos falar que agora é tudo mimimi. Você vai debater alguma coisa, é tudo mimimi. Não é mimimi. Só sente a dor quem sente. Só sabe da dor quem sente. Então, assim, não é mimimi. Não deixem as pessoas te criticar por causa da sua cor ou por causa do seu cabelo. É muito difícil. No direito, vou só fazer um parênteses assim, no direito, eu lembro que quando eu era mais nova, né, meu cabelo era liso. E aí eu ficava pensando, né, e escutei também, mas você está no ramo jurídico, é um ramo muito social, o cabelo tem que estar sempre escovado, tem que estar sempre liso, tem que estar sempre a aparência de bonito sempre foi liso. E eu não, eu durante muito tempo eu usei cabelo liso. Não que eu amo, gosto também, gosto, mas assim, a gente tem que ser livre para escolher, não porque a sociedade impõe. Então, assim, o direito não é só para quem tem cabelo liso. Eu posso despachar uma petição com um juiz, mesmo com meu cabelo afro, com minha trança. Não é isso que vai impor a minha capacidade de ser advogada. Então, assim, não desistam e se imponham como mulher e como mulher negra. Olha, eu não tenho nem o que dizer sobre essa resposta. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para o Osmar novamente. Olá, novamente aqui. Eu estou com a pergunta da Daniela Stephanie. Ela perguntou como tentar conscientizar as pessoas sem ocupar o lugar de fala de quem é de direito. Exemplo, almoço de família sem ter alguém que representa. É que essa pergunta já foi encaminhada, Osmar. Já? Essa pergunta Ai, já foi, né? desculpa, é Ele já porque eu... respondeu. Não, não tem Fica problema. tranquilo, Você fica tem alguma tranquilo. dúvida sua? Alguma dúvida? Sim, é porque alguns profissionais eles sofrem constrangimentos em seus locais de trabalho. Aqui, por exemplo, em Teresina, teve um enfermeiro que ele foi constrangido, que uma paciente perguntou se ele era superior, e não acreditou que ele era superior. Como superar esse constrangimento na prática, naquele momento? Qual o comportamento que se deve ser tomado? Para quem é que vai responder? O Fábio? Eu vou pedir para você responder, que eu vou atender só o meu chefe rapidinho aqui e eu já volto. Um minutinho aqui no telefone. Essa parte de superar é difícil. Você fazer o seu psicológico é uma coisa reversa. Você vai trabalhando o seu psicológico para ser reverso. Eu posso contar um exemplo aqui que eu vivi
igual, parecido com esse. Eu ia ser contratada por uma empresa também, e por um escritório, e eu nunca esqueço disso. E depois eu fiquei sabendo dessa história, né? E a advogada falou assim para outra advogada: nós vamos contratar assistente jurídico. Aí ela falou assim para outra advogada: mas tem um problema. Aí ela falou: que problema? Aí ela falou assim: ela é negra. E eu fiquei sabendo dessa história depois de muitos anos que eu estava no escritório, eu acabei descobrindo, né, essa história. E eu fiquei lá durante muito tempo, eu mostrei a minha competência, eu mostrei o meu trabalho, eu não mesmo descobrindo, eu não pedi as contas, eu não saí de lá. Eu fiquei até o último dia, quando eu quis, né, quando eu quis mudar de escritório. Eu fiquei lá durante, acho que uns 6 anos, e eu mostrei minha competência, eu mostrei meu trabalho, eu mostrei tudo que eu fui capaz de fazer. E quando eu entrei lá, nós éramos em 4 estagiárias. Quando eu saí de lá, só tinha eu de estagiária. Então, assim, porque eu dei conta do trabalho e ela não precisou mais contratar outros estagiários para fazer o trabalho. Então, assim, é superar, não abaixar a cabeça e não desistir. Porque você sempre acaba superando. É difícil, é muito difícil, é dolorido, gente. É dolorido quando você. Eu já sofri inúmeros assim casos de racismo, né? Mas assim, isso não me torna uma pessoa coitadinha nem vitimizada da sociedade. Pelo contrário, eu mostro sempre ao contrário. Eu vou pedir desculpa que eu acabei não ouvindo a pergunta, e porque o meu chefe me ligou, que ele perguntou onde eu estava e esqueci que eu estava no webinar. Eu estou aqui em cima, estou na sala. E, tá, desculpa. Se puder repetir, eu não sei se a fala da minha presidente já deixou tudo ok. Se quiser repetir a pergunta, estou à disposição. Foi respondida. Foi respondida? Perfeito. Me desculpa aí, eu tive que me ausentar rapidamente. E agora eu passo a palavra para o Oswaldo. Acho que ele vai fazer uma pergunta, certo? Vou passar para o Oswaldo. Bem, vamos lá. Para o Dr. Fábio. Eu tenho, assim, desde o início da minha faculdade, estou no 6º semestre agora, eu procurei muito saber sobre Luiz Gama, né? Até acho que a gente vê poucas falas sobre ele, e eu vejo ele com uma grande representatividade para mim nesse momento de estudo, né? Até se o professor tiver mais algumas informações, algum artigo sobre, pode me encaminhar que eu aceito. E com relação ao que falam, né, do racismo velado, isso me incomoda muito quando eu ouço falar disso. O racismo no Brasil é velado. Para mim não é velado, é escancarado, está exposto. Todo dia a gente vê uma situação diferente, né? Como que o professor, o Dr. Fábio, vê isso, né, no seu dia a dia, nesses tempos atuais? Boa pergunta. O Oswaldo parece até que ouviu o bate-papo de acadêmico, né, que rolou comigo e com a Dani no sábado. O racismo velado, Oswaldo, eu não digo que o país ele demonstra o racismo velado. Não, o racismo é escancarado. O que acontece é que as pessoas elas pegam esse problema e colocam para debaixo do tapete, porque é mais fácil, é mais cômodo, para não tomar nenhuma atitude mais enérgica para isso mudar. Nós tivemos um vice-presidente que é uma instituição, representa uma instituição, que disse que o Brasil não existe racismo, né? Quando eu digo que o racismo é velado, é referente a algumas pessoas. O que isso significa? Algumas pessoas, elas são racistas, mas elas acabam propagando o seu racismo de uma forma mais rebuscada, mais bonitinha, digamos assim, para que ela não seja repreendida naquele momento. E eu até citei um exemplo, e a minha amiga Andréia até citou também, a questão do cabelo. É um exemplo. Mas você fica... Não, por que você não solta o seu cabelo? Trabalhar no direito
tem que ter cabelo liso, porque são imposições que a sociedade que é racista, ela coloca, porque a instituição, ela só é racista porque a sociedade é racista. É um reflexo. E é estrutural, estruturante, porque é histórico. E a gente viu isso no decorrer do nosso bate-papo de hoje, né? Só que algumas pessoas, elas, para expor uma piada racista, por exemplo, ela depois fala, mas eu só estava brincando. Então, esses são os tipos de racismo velado que eu costumo dizer, entendeu? Só que comigo não funciona muito, porque eu sou vacinado pela Covid e também por esse tipo de racista. Os meus amigos me chamam de militante, lá vem o militante. Aí eu falo, opa, então senta aqui que a gente vai conversar um pouquinho, que você precisa ouvir mais, que você não aprendeu nada. Então, são questões que nós temos que nos impor o tempo todo, e nós não temos que ter medo, não. Não tem que ter receio, não. Temos que falar. Temos que mostrar que sabemos também falar sobre outras coisas. Eu posso falar com você sobre recuperação judicial, que é a área que eu trabalho, sobre falência. Posso, mas eu posso falar sobre racismo e encaminhar sobre o assunto que eu domino. Não tem problema nenhum. Mas o racismo velado está atrelado à pessoa que tenta, né, rebuscar o racismo dela. Mas a gente falou, essa sua fala foi racista. Por quê? E você explica por causa disso, disso, disso que você falou. E é assim, impor. Doutora, só complementando o que o doutor falou, sabe como a gente impõe? É de uma forma leve. A vida, deixar a coisa ser leve, não é pesada. Ai, racismo, meu Deus do céu, ai, não vou poder falar com a Deia determinada coisa, senão ela vai achar que foi que eu estou sendo racista. As minhas amigas sempre falam para mim, eu gosto de conversar com você porque você deixa o assunto leve. O assunto tem que ser leve. Embora seja muito sério, o assunto tem que ser leve, senão se torna um martírio para as pessoas. Você acaba não se impondo, e sim, as pessoas acabam achando aquilo uma chatice e vão continuar do mesmo jeito. Então, assim, você tem que se impor, mas de uma forma leve, deixar o assunto de uma forma que as pessoas entendam e que seja leve. Se uma pessoa me chamar, se uma amiga vir me falar, ô preta, eu não posso me ofender com isso. Entendeu? Então, assim, isso é deixar a coisa leve. Agora, de uma forma pejorativa, aí não. Aí a gente não pode admitir. Isso. E você falou uma coisa também, Andréia, muito interessante, muito importante, melhor dizendo, que é exatamente isso, é deixar o assunto leve. Eu tenho um amigo que para ele não faz sentido cotas raciais. Ele diz que é propagar o racismo. Na visão dele, ele é uma pessoa branca, na visão dele, na visão de mundo dele é assim. Então, eu sentei com ele, foi até no encontro que teve lá em casa, e aí eu conversei com ele, expliquei toda essa questão histórica. Eu falei, você entendeu por qual motivo existe o racismo, as cotas raciais? Porque tem pessoas que não entendem mesmo. Então, a gente não pode ser, né, tão direto. Não, a gente tem que ser direto quando, exatamente, em alguns casos de ofensas, como acontece, aí nós temos que ser firmes. Mas quando estamos explicando, a gente tem que explicar de uma forma tranquila, porque o outro precisa entender. E aí sim a gente vai criando práticas antirracistas. Perfeita a sua colocação, só queria dar esse complemento, que nem precisava, mas eu falo muito, então eu decidi complementar. Me desculpa se eu falei demais. Imagina, eu só agora, infelizmente, a gente, né, é um assunto extremamente rico, e aí com certeza estava cheio de perguntas aqui, muitas perguntas super interessantes, a gente vai precisar estender isso aí, vai ter que fazer, sei lá, uma live para dar conta dessas perguntas todas. São muitas dúvidas, e são dúvidas muito pertinentes e muito importantes de serem sanadas. Mas a gente tem esse horário limite aí, até em razão da estrutura, né, do pessoal que está nos dando suporte aqui da Secretaria das Comissões, que eles têm outro evento na sequência. Então, antes de passar a palavra para a Andréia, para ela fazer as suas considerações finais, e para o Fábio, quero deixar aqui meu agradecimento aos nossos acadêmicos que mediaram aqui com brilhantismo e contribuíram tanto, né, os comentários do Oswaldo em relação à sua experiência de vida, o Osmar também trouxe aí uma citação importante, o professor Silvio Almeida, né, que é uma referência para todos nós, a Vitória
procurou cobrir o máximo de perguntas possível no nosso chat. Agradecer muito a participação de vocês, que foi extremamente importante. Então, quero passar aqui a palavra para a Andrea, para ela fazer essas considerações, depois ela passa para o Fábio já, e na sequência nós damos encerramento no nosso evento. Bom, minhas considerações finais é só agradecimento pela oportunidade de estar aqui, de poder falar nessa 1h30, né, sobre um assunto tão importante, deixar realmente de uma forma leve, que as pessoas possam perguntar, porque muitas vezes as pessoas têm até medo de perguntar, ai, será que ela vai se ofender? Será que fulano vai se ofender se eu perguntar isso? Não, a gente não se ofende porque é uma forma de a gente poder fazer um crescimento junto, fazer esse racismo realmente estrutural acabar, gente. Não existe essa coisa de a minha cor da pele ou a sua cor da pele. Somos um só, somos seres humanos e pronto, entendeu? Então, assim, agradeço a Adriana por poder sempre dar a oportunidade de abrir assuntos tão importantes, de fazer esses debates. Aos estudantes, eu deixo apenas o não desistir. A caminhada é dura, mas o reconhecimento lá na frente, o seu próprio reconhecimento, é muito valioso, é muito gratificante. E, doutor Fábio, muito obrigado pela exposição. Como sempre, foi excelente dividir esse espaço contigo. E caminhamos aí para mais um evento, né? Finalizando mais um evento de muito sucesso. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Mais uma vez dividir a mesa com essa minha amiga que eu admiro muito, a Adri, também agradeço por proporcionar esse espaço, a todos os participantes, aos acadêmicos, e a mensagem final é exatamente essa: vamos ter atitudes antirracistas na prática, né? Porque teoria a gente sabe, né? Está na hora da gente ir para a prática e nós temos as ferramentas necessárias aí. E para quem ficou com um monte de pergunta, eu estou nas redes sociais aí, pode mandar, pode chamar, a gente organiza uma live. Bom, eu estou à disposição aí, não fiquem com receio de perguntar nada, e estamos aí para auxiliarmos uns aos outros. E a negritude, reconheça a sua negritude e vamos para cima, que é o único caminho aí para a gente mudar esse mundão que está difícil. Muito obrigada, doutor Fábio, muito obrigada, Andréia, pelas palavras, pela contribuição de vocês para a história dos nossos acadêmicos. Eu acredito muito no poder desses momentos, no compartilhamento dessas informações. Nessa disciplina que eu tenho a oportunidade de conversar com os alunos sobre racismo, eu consigo perceber a mudança no pensamento dos alunos ao longo do semestre, o quanto as pessoas, às vezes, têm uma visão muito simplista da realidade, e quando as pessoas conseguem começar a perceber esses exemplos todos que o Fábio trouxe, dessas tantas, né, infelizmente, dessas tantas situações que nós verificamos aí na nossa sociedade, e as pessoas não se questionam, né? O Fabinho, nesse último evento que ele realizou, e deixo aqui a dica, né, do bate-papo de acadêmico, que é uma ação muito importante que ele está realizando em parceria com a Daniele, também, que é membro da CAD também. Nessa conversa, ele falou, né, uma frase que é muito importante: nunca é uma bala perdida, porque a bala sempre encontra um corpo negro. Então, pensar sobre isso, por que a gente não se escandaliza quando nós vemos reiteradamente essas violências absurdas que são praticadas, e são praticadas sempre contra pessoas negras? A gente tem que começar a perceber isso, se dar conta disso, porque é só reconhecendo essa situação, essa desigualdade que existe dentro da nossa sociedade, porque esse exemplo que o Fabinho deu, uma criança negra que morreu dentro de casa com uma bala perdida, se isso acontecesse, como se fala na gíria, com uma criança do asfalto, né, com uma criança branca nos jardins, seria o caso de parar a cidade, todo mundo de roupa branca, fazendo passeata, sabe, com balões e flores e tal. As pessoas iam ficar profundamente comovidas.
e a gente não vê essa mesma comoção quando se trata de uma pessoa negra. Então, a gente tem que começar a trazer essas reflexões para que as pessoas parem de repetir esses bordões. Agora tudo é vitimismo, mas agora não pode falar nada. Como o Fabinho está falando, essas piadinhas, o professor Adilson Moreira tem uma obra extremamente importante, o racismo recreativo, então que ele fala justamente sobre isso. Essas piadas fazem parte desse racismo velado que o Fabinho falou. As pessoas fazem uma piadinha sobre o cabelo, mas elas estão falando ali naquela piada, tem um racismo introjetado. Então, entender que nós fomos criados dentro de uma sociedade que naturalizou essas violências contra as pessoas negras e nos ensinou essa insensibilidade, é muito importante, é o primeiro passo. É a gente começar a não se ofender quando alguém disser, olha, isso que você falou é racista, você não pode falar dessa maneira porque você está sendo ofensivo na sua fala. Ao invés de você reagir como o Fabinho falou, mas imagina, eu não sou uma pessoa racista, eu tenho até amigos negros. Ao invés de dizer isso, aprenda, se dispõe a aprender e dizer mesmo, eu não sabia. Quando eu começo as minhas aulas com os meus alunos, eu sempre falo do exemplo do dedinho. Se você bate o dedinho na quina da mesa, não sou eu que vou dizer para você se o seu dedo está doendo ou não. É você que sabe, porque foi você que bateu o dedo e o dedo é seu. Então, se você fizer uma fala e uma pessoa negra disser para você que você está sendo racista, não tenta explicar para ela que você não foi racista, porque doeu nela. E se doeu nela, é ela que sabe. É ela que está te ensinando, ela está se dispondo a te explicar. Olha, não fale dessa forma, porque isso é ofensivo, isso soa ofensivo e tal. Então, aprenda, se dispõe a aprender. Ter humildade é tudo nessa vida. A gente só consegue aprender quando a gente se dispõe a ser um pouquinho humilde. Então, entender isso, eu quero agradecer muito, 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 muito ao Fabinho, ele é uma pessoa que engrandece a CAD, agradecer muito a Andrea, agradecer muito aos nossos acadêmicos e acadêmicas, dizer que é uma honra, a gente está chegando aí ao final da gestão, esse, bem dizer, um dos últimos eventos, né, que nós vamos realizar, é muito emocionante para mim poder estar presente em um evento com a presença do Fabinho, que é uma pessoa, como eu sempre falei, desde o início da gestão, a CAD é um celeiro de novas lideranças da OAB de São Paulo, e ver o crescimento do Fabinho, né, dos primeiros eventos, o nervosismo dele, eu lembro que no primeiro evento ele ficava assim na cadeira, que se alguém tivesse labirintite, a pessoa ficava até desesperada, porque ele ficava muito nervoso, inquieto, e agora, olha, é essa pessoa, é um palestrante da OAB de São Paulo, seguro, impositivo naquilo que ele está falando e tal. Então, acompanhar esse crescimento é uma alegria e uma honra, né? Saber que daqui adiante, quem sabe, eu aposto muito nele, quem sabe um dia ele vai ser o nosso presidente da OAB de São Paulo. Então, ele, a Andrea, o Oswaldo, o Osmar da OAB de São Paulo não dá, né, Osmar? Que o Osmar está lá no Piauí. Mas a Vitória, nós precisamos de mulheres presidindo a OAB de São Paulo também. Então, conto muito com todos vocês. Então, quero agradecer, dizer da minha alegria de estar aqui nesse evento tão importante, dizer que, como sempre, eu aprendi muito e agradecer a todos e todas que estiveram conosco ao longo desse evento. Esperamos vocês no nosso evento, nosso último evento de novembro, no dia 30, Política da Inimizade, que vai tratar justamente da teoria do professor Achille Mbembe, e que trata também sobre essa questão racial. Então, deixo o convite desde já a todos aqui para que acompanhem esse debate importante. Muito obrigada e até os nossos próximos eventos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.